Você já imaginou participar da Santa Ceia e sair dela pior do que entrou naquela noite? Enquanto Jesus demonstrava o mais puro amor, servindo, ensinando, se entregando, um dos seus discípulos estava sendo consumido por algo completamente diferente. Ele ouviu as mesmas palavras, viu os mesmos milagres, sentou-se à mesma mesa, mas saiu dali dominado pelas trevas. Essa não é somente a história de um traidor, mas também um alerta, porque ainda hoje muitos se aproximam de Jesus, mas nem todos permanecem com ele. Vem comigo. Na véspera de sua crucificação, Jesus mandou Pedro e João procurarem um lugar para eles celebrarem a Páscoa, porque ele tinha 3 objetivos em mente. Primeiro, instituir uma nova ceia, que passaria a ser um memorial à sua morte expiatória na cruz do Calvário. Segundo, ensinar-lhes a preciosa lição de humildade e verdadeira hierarquia do reino, ao lavar os pés dos discípulos. E terceiro, fazer-lhes a chocante revelação de que seria traído e entregue à morte por um deles. A refeição de Páscoa original, celebrada por Israel desde a sua libertação do Egito, servia-se um cordeiro assado, pão asmo e ervas amargas. O cordeiro lembrava o povo de Israel do sangue colocado nas ombreiras e na verga das portas no Egito, para que o anjo da morte não matasse os primogênitos daquela casa. O pão sem fermento lembra de que haviam saído do Egito às pressas. E as ervas amargas traziam à memória seu sofrimento como escravos do faraó. Esta foi a última Páscoa de Cristo, e neste dia ele cumpriria o que a festa simbolizava, morrendo na cruz como o Cordeiro Imaculado de Deus. Durante o jantar, Jesus se levantou, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, agindo como um servo. Ele começa a lavar os pés dos discípulos, algo que era uma tarefa humilhante na cultura da época, reservada somente para os escravos. Jesus, porém, escolheu fazer isso como um exemplo de amor e humildade. Após lavar os pés de todos, Jesus se sentou e explicou o significado do que fez. Ele os convocou a amarem uns aos outros como ele os amou, estabelecendo o serviço humilde como um padrão para seus seguidores e para sua igreja. Depois dessa lição, Jesus ficou profundamente angustiado e anunciou que um dos seus discípulos era um traidor. Esta declaração espantou todos os discípulos, exceto Judas, que sabia que Jesus estava falando dele. Os discípulos se entreolharam e perguntaram entre eles qual deles era o traidor. Em várias ocasiões, haviam discutido qual dentre eles era o maior, mas agora os vemos discutindo qual deles era o mais desprezível. Para piorar, o traidor de Jesus havia comido pão com ele à mesa. No Antigo Oriente, repartir o pão com alguém significava um pacto de confiança mútua. Trair alguém com quem se sentava à mesa e repartia o pão era algo impensável, mas até mesmo este ato horrível foi previsto por Deus. Pois ao fazer isso, Judas cumpriu uma das muitas profecias acerca de Cristo contidas no Antigo Testamento, com centenas de anos de antecedência. Sim, meu próprio amigo, no qual eu confiei, comeu do meu pão, levantou seu calcanhar contra mim. Salmos 41, versículo 9. Há quem tente defender Judas, argumentando que ele traiu Jesus a fim de obrigá-lo a revelar seu poder e de estabelecer seu reino em Israel. Outros dizem que ele foi apenas um servo que cumpriu obedientemente a palavra de Deus. Judas não era um robô sem escolha ou livre-arbítrio. Não era uma vítima indefesa da predestinação impiedosa. Judas era um ser humano responsável que tomou as próprias decisões e, ao fazê-lo, cumpriu a palavra de Deus. O que acontece é que Deus usa até mesmo as intenções mais malignas dos homens para cumprir os seus propósitos. Ele não precisa violar a liberdade do homem para controlar a história. Pelo contrário, ele usa esta liberdade. Um minuto de reflexão sobre a natureza pecaminosa do ser humano é suficiente para perceber que foi a coisa mais fácil para Deus usar Judas para cumprir o seu propósito. Jesus não forçou Judas a traí-lo, apenas o escolheu para fazer parte do seu círculo mais íntimo. O resto, Judas encarregou-se de fazer. Se não fosse Judas, poderia ter sido qualquer outro dos milhares que fariam a mesma coisa. Pense um pouco, traga para os dias de hoje. Tenho certeza que agora mesmo você consegue formular na mente uma lista de pessoas, cristãos ou não cristãos, e até muitos líderes religiosos,
que não pensariam duas vezes em vender Jesus se isto fosse proveitoso para engordar ainda mais as suas contas bancárias. Vou insistir. Pense de novo em algumas pessoas gananciosas que você conhece. Você acha que Deus precisaria forçá-las a trair Cristo? Eu acho que você já tem sua resposta, né? Pensemos na tragédia que foi Judas Iscariotes, um homem privilegiado acima dos outros em um nível extraordinário. Fez parte do círculo de amigos e discípulos íntimos do próprio Filho de Deus encarnado. Poderia ter vencido, mas recusou-se a lutar contra suas más tendências. Os caminhos do crente em Cristo requerem uma luta decidida e constante contra a sua própria natureza. É preciso santificação por meio da renúncia. Aqueles que se recusam a aceitar isso, com frequência alimentam seus vícios e fracassos espirituais. Judas queria seguir a Jesus, mas queria seguir do seu jeito e recusou-se a negar-se a si mesmo. Em João 13:27 diz que assim que Judas levantou-se da ceia, Satanás entrou nele. Você já parou para pensar nisso? Temos aqui o caso de um homem que saiu possesso da Santa Ceia. Talvez este texto tenha alguma coisa para dizer a algumas igrejas da atualidade. Que nossas igrejas tomem muito cuidado para não cair na falácia do evangelho que só prega confortos e facilidades, para que não sejam contaminados com a falsa doutrina do Iscariotes. Se isso acontecer, quando chegar a crise ou a tempestade, a fé vai ruir, porque estará firmada sobre fundamentos apodrecidos, apesar da bela aparência externa. Que o Senhor nos guarde da doutrina de Judas e que em sua graça nos conceda que sejamos como Pedro. E ainda que venhamos a falhar, como Pedro falhou, que alcancemos a misericórdia e a redenção, como Pedro alcançou. E seguiu firme, confirmando a sua salvação e segurança eterna. E sei que o meu Redentor vive e é poderoso para fazer o mesmo na minha e na sua vida. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, onde você estiver. Forte abraço e até o próximo vídeo.